Bem-vindos ao Holomorph. De onde vem a língua? Eu pergunto isso no sentido de quem criou as regras? Você já parou para pensar nisso? É sério, para o vídeo e tenta pensar nisso que eu disse. Isso é uma das coisas que as pessoas normalmente não param para pensar, porque nós só usamos a língua naturalmente, sabemos de tudo e é isto. Nós falantes nativos nos sentimos muito na posse da língua, como se ela fosse uma coisa muito superficial, porque nós afinal falamos o tempo todo. Mas você sabia que existe uma coisa chamada preconceito linguístico? E que ela é bem real e muito desconhecida. Fique aí e vamos ver mais sobre isso neste Holomorph. Eu conheço uma história de uma pessoa que estudou medicina e que ela tinha uma professora do interior, uma mestre no que estava falando, doutora, sabia muito bem do que estava falando, mas ela falava grândula ao invés de glândula. Agora, é certo você desmerecer toda a formação acadêmica da pessoa. A pessoa é inteligentíssima por causa de como ela aprendeu a falar e de como o dialeto dela é, só pelo fato de como ele é. Se você conhece um superfísico especialista em relatividade especial e ele chega e fala porta, fala como eu falo, porta, você vai pensar, esse cara não estudou direito. Quê? Pera, isso, você já ouviu que realmente as pessoas precisam estudar para falar direito? Estudar. Vamos ver se isso faz algum sentido. É engraçado como pela história toda nós temos registros de pessoas reclamando de quem falava errado. Lá em Portugal, por exemplo, as pessoas do norte muitas vezes são zoadas porque elas falam baca ao invés de vaca, ou vinho ao invés de vinho. E não significa que as pessoas sejam menos estudadas. Aliás, a Universidade do Porto hoje em dia é considerada a melhor de Portugal. Então uma coisa assim já de cara não tem a ver com a outra. Mas vamos ver mais fundo um pouco. Preconceitos como esses, na verdade, são bem normais. Até porque a maior parte das pessoas não tem muita noção de como funcionam as línguas, não tem noção de linguística, porque é uma ciência muito recente e poucas pessoas estudam. O máximo de contato que as pessoas têm com linguística é gramática normativa na escola, de português padrão, etc. E elas tratam isso como se fosse verdade, mas é uma brincadeirinha. E assim, os romanos, por exemplo, não tinham o conhecimento linguístico que nós temos hoje. Então, eles obviamente tinham preconceito contra outras variantes de latim. Eles tinham uma coisa muito tipo, essa daqui é a norma, como as pessoas mais cultas ou como as pessoas mais velhas falam, é a norma padrão, e o resto é errado. Mas foi desse resto que veio a nossa língua, que nós falamos perfeitamente, porque ela é uma língua como as outras. Então há uma diferença entre ciência e tradição. A tradição é como nós escrevemos o português padrão para que todos nós nos comuniquemos, a forma culta, a forma como todos aprendem na escola para que todos se entendam falando nessa língua padrão, por exemplo. Mas a ciência é um pouco diferente. A ciência trata a língua como ela é. Da mesma forma que um físico não pega e fala droga, isso deveria ter subido, de acordo com alguma teoria que ele bolou, ele deveria ter subido, isso não acontece. Na ciência, nós não dizemos isso deveria ter acontecido por causa disso, 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 então a natureza está errada. As coisas caem porque elas caem. É uma coisa que só acontece. E a física vai lá e descreve como ela cai, por que ela cai. E nós descrevemos as línguas, por que os fenômenos acontecem, por que a língua é do jeito que ela é, por que ela mudou e se tornou de outro jeito. Porque ela é uma coisa natural, ela não é, ela é uma lei da natureza, ela é algo inerente, é algo humano. Da mesma forma como as espécies mudam, não tem como o ancestral do tigre ter gerado um tigre e ter dito, não, tá errado, você não pode evoluir desse jeito, você tem que ser um leão. Não tem certo ou errado na evolução, e não tem certo ou errado na física, e não tem certo ou errado em nenhuma ciência. Porque é um processo que acontece e nós descrevemos. Essa é a perspectiva descritivista. Seja essa pesquisa sincrônica, ou seja, atualmente, estudando as línguas atuais, ou diacrônica, estudando as línguas antigas. Então essa diferença entre a norma, a tradição e a ciência, que é como a língua de fato é, de verdade, sem brincadeirinha, sem toda essa fantasia de língua padrão, etc, etc, etc. E eu não estou falando que, tipo, tem que acabar a língua padrão, etc. Não, não é isso. Eu estou dizendo que as pessoas têm que entender
que a língua é como ela é falada. Vamos ver mais um pouco. A língua, portanto, é algo que está em nós, é algo intrínseco. Ela não é só uma forma de comunicação, ela é toda a organização do nosso pensamento, é como nós pensamos. E daí vem as pessoas e falam, mas hoje em dia, com essa coisa de preconceito linguístico, todo mundo fala como quer. Será que é verdade? O que nós temos de realmente certo e errado é o que nós chamamos de frase gramatical ou agramatical. Vamos ver este exemplo aqui. A frase, eu comprei aquele carro vermelho. Vocês conseguem entender perfeitamente o que essa frase significa. Significa que eu, a pessoa que está falando, comprei em algum momento do passado um carro vermelho específico. Ótimo. Agora, se eu falar, aquele eu vermelho comprei carro, se eu decidir do nada que eu quero falar assim, essa frase é certa? Não. Ela é agramatical. Ela não tem sentido. Ela é... Nenhum falante sem nenhuma dificuldade de fala, etc., falaria uma frase assim. Então nós indicamos com esse asterisco. Ou, por exemplo, em vários dialetos do português brasileiro, é comum que se fale, ao invés de, por exemplo, os ou aqueles carros, se fale os ou aqueles carro. Aqueles carro, os carro, normal. Essa é a forma que esses dialetos marcam plural. Mas se eu disser o carros ou aquele carros, isso é agramatical, isso não faz sentido para nenhum falante. E as pessoas começam a escrever errado e depois começam a falar errado? Não é assim que funciona, porque a língua em si não é escrita. A escrita, como eu sempre falo nos vídeos, é uma mera representação. Não é como se a pessoa começasse a escrever de repente de um jeito, começasse, sei lá, amanhã tem uma reforma ortográfica que todas as palavras, nenhuma palavra mais tem acento. Pronto, nenhuma palavra mais tem acento. As pessoas vão começar a parar de falar o acento naquelas posições? Não. Você acha que a pessoa fala nós ao invés de nós porque ela viu escrito e decidiu começar a falar assim? Ou a pessoa inventou, eu acho que hoje eu vou começar a falar nós. E começou? Não, não é assim. Isso acontece porque a posição da língua no som s é um pouco mais pra frente, um pouco mais no palato. E isso gera uma semivogalzinha que aparece, nós. Esse processo é super normal e aconteceu no italiano, inclusive, até hoje. Nós é noi, ou seja, é normal. Inclusive, na fala normal, até do português padrão, nós temos muitas coisas que parecem que são até redundantes, como se fosse um pleonasmo que ninguém liga. Ninguém liga porque é gramatical. Por exemplo, em português nós usamos muitas frases com dupla negação. Por exemplo, eu não fiz nada. Se eu falo eu não fiz nada, não quer dizer que eu não tenha feito nada, logo eu fiz alguma coisa. Ninguém pensa nisso, só se você for uma máquina que não sabe português. A frase eu não fiz nada significa que eu não fiz coisa alguma. São frases que são sinônimos. Então é como no francês a negação com ne pas. Je ne parle pas français significa eu não falo francês, apesar de ser um eu não falo francês. Tem todo um processo de ciclo da negação, uma coisa começa a perder o valor de negação, daí surge outra e elas existem juntos, depois só a outra. Enfim, é todo um processo, mas é uma coisa natural, não é uma dupla negação. É uma dupla negação, mas ela não significa uma afirmação, não é como se menos com menos desse mais. Outra coisa que é bem redundante e a gente não para pra pensar é a conjugação dos verbos. Por exemplo, essa frase eu estou. Ela é redundante. Eu tô marcando duas vezes a primeira pessoa do singular eu e esse morfema ou. Eu estou. Se estou, é óbvio que sou eu. Mas no português dizer eu estar, falando informação só uma vez, é agramatical. Porém, no português eu posso emitir o ou, deixando só estou. Uma coisa que eu vou falar, que eu já falei em vídeo anterior, mas eu vou falar de novo, porque ilustra bem esse caso da redundância, são expressões como comigo, contigo, etc. Nós não falamos com mim, com ti. Isso porque em latim era comum a expressão te cum, ou me cum, que significava comigo, com mim, com ti, certo? Ok, certo. Essa expressão me cum, te cum, virou no português, naturalmente, migo, tigo e etc. Então, em galego-português era normal que falasse migo, e significava comigo. Mas, com o tempo, as pessoas começaram a usar o com, de novo, junto dessa expressão, comigo. Para alguns falantes mais velhos da época, talvez tenha ficado redundante, ficado errado, ficado estranho. Mas foi uma coisa que aconteceu. E cada vez que a gente fala comigo, você percebe uma redundância? Não, não é redundância. Apesar de ter dois cons no meio. É uma coisa perfeitamente normal, porque as coisas elas não têm um significado fixo, elas vão alterando com o tempo. É um processo orgânico. Outra coisa que é vista como errada, em termos de norma padrão, são os pronomes do nominativo. Então a frase... ele amou ela. A frase ele amou ela, do ponto de vista clássico, está errada. Seria ele a amou, ou ele amou-a.
Mas você não consegue entender o que acontece nela? Por que você consegue entender, sendo que os dois, teoricamente, estão no mesmo caso gramatical, no nominativo? Porque eles não estão. A regra atual do português, pelo menos a variante brasileira, é que esse segundo ela, por estar depois do verbo, sintaticamente, como no inglês, ela ocupa sempre a posição de objeto. Então, se fosse uma coisa ninguém entenderia. E nós entendemos perfeitamente a frase. E ela não é ambígua, ninguém levanta uma suspeita de que ela possa ser o sujeito da frase. Ou seja, todo o sistema da língua mudou, e ele muda constantemente. Ele foi uma coisa no proto-indo-europeu, depois uma coisa no proto-itálico, depois uma coisa no latim, depois uma coisa no português, depois uma coisa no português, e ele assim vai mudando eternamente, e vai mudar nos próximos anos, e é algo incontrolável. Incontrolável. Você aprendeu a falar e ninguém precisou te ensinar a gramática. Já parou para pensar nisso? Você sabe, cada vez que você usa o verbo amou, com essa forma, amou, você pensa sempre que, sim, isso é a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Todo mundo pensa nisso. Alguém teve que ensinar para você isso? Filhinho, essa é a primeira pessoa do plural do presente do subjuntivo. É assim que vocês ensinam para as crianças? Alguém que falava em latim conseguia declinar aqua, toda essa declinação? E ela não precisou aprender. Imagina o camponês aprendendo. Filho, você usou o acusativo plural nessa frase. Deveria ser o genitivo singular. Não, isso não acontece. A criança absorve desde pequena toda a declinação, assim como absorve toda a conjugação, e é sozinho. A não ser que a pessoa tenha alguma afasia e tal, daí problemas, distúrbios de fala que são um pouco diferentes. Mas a questão é, os nossos antepassados não escreviam. A maior parte dos nossos antepassados não escreviam. Durante praticamente toda a história. A alfabetização mundial, assim, que ainda, né, ela não é tão antiga. Então, provavelmente, a maior parte dos seus parentes antigos não sabiam escrever e falavam tudo errado, do ponto de vista dos falantes anteriores ou de outras classes. Ou seja, isso significa que a língua não está na escrita. Ela não está na escrita, ela não surgiu na escrita. Ela não é ditada pela escrita. A gente não consegue impor regras assim para ela, como a gente gosta de acreditar nas aulas de português, porque os professores são chatos. E nós temos a língua hoje, perfeitinha, todo mundo se entende, como todo mundo se entendeu antes. E a evolução das línguas ocorre exatamente como a evolução das espécies. É uma coisa que acontece naturalmente, vai mudando naturalmente, assim como as espécies vão mudando naturalmente, e ela acontece de forma gradual. Então a gente não consegue dizer direito onde é que começa uma espécie e termina outra, sabe? Ela vai aos poucos se transformando. Não existe um ponto onde, isso é português, isso é latim. Não tem, é mesclado, foi uma mudança natural que foi mudando aos poucos. Então, assim, de certa forma, nós ainda falamos latim, mas nós falamos uma versão que os falantes romanos preconceituosos achariam errada e impura. E que, por sua vez, os proto-indo-europeus achariam tudo errado, latim e por aí vai. A gente não vai voltar a falar latim por causa disso, muito menos proto-indo-europeu, né, que é uma língua reconstruída. Olá, pessoal! Esse vídeo ficou um pouco longo, então eu meio que tive que dividir ele em duas partes, para não ficar chato. Então, se você está assistindo no dia que sair, amanhã sai a próxima parte. Você não vai ter que ficar esperando, só um diazinho e tranquilo. Mas por enquanto, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais, segue também o Alomorph nas redes sociais, comenta embaixo qualquer coisa, se inscreve no canal, se você não for inscrito, ativa o sininho aí embaixo, aí do lado do botão de se inscrever para você receber a notificação de quando sair vídeo novo. E como sempre, salve!